ele, Theo Cury. Tudo bom, Theo? Tudo bem, Carol, é com você. Tudo ótimo. Sexta-feira, né? Sexta-feira melhora muito, né? Pois é. Theo, vamos falar de eleições. Claro, a gente está aí nessa reta final, já mirando o primeiro turno das eleições. E tem um destaque que chega do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE proibiu Pablo Marçal de acessar o fundo eleitoral e também de participar de debates. O que acontece agora? O futuro da campanha presidencial do candidato do PRTB, que surgiu em meio a essa disputa eleitoral, Theo, ainda depende de um julgamento da Corte Eleitoral. Já temos uma data, quando esse julgamento vai acontecer e também qual que tende a ser a tendência lá no TSE sobre esse assunto? Carol, ainda não tem uma data porque uma série de requisitos precisam ser cumpridos e de ritos que precisam ser cumpridos dentro desse processo até que haja a definição de uma data para esse julgamento. Faz parte da cronologia de um processo como esse que tramita lá no Tribunal Superior Eleitoral. Há prazos que precisam ser cumpridos por algumas partes, em especial pelo próprio Pablo Marçal, que pode apresentar a defesa dele nos próximos dias. Diligências podem eventualmente ser realizadas, solicitadas e realizadas ao longo desse período, até que no final desse prazo processual o caso seja pautado para julgamento. Mas já deixou o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento de ontem, Carol, deixou muito claro que quer dar celeridade, não quer abrir brecha para que um candidato, seja ele qual for, a gente está pegando esse exemplo do Pablo Marçal porque é o mais recente, dispute uma eleição com altas chances de ter a candidatura barrada ou o registro de candidatura barrado, porque isso é um problema para a disputa como um todo, é um problema para o eleitor, essa insegurança em quem poder votar. Então, para não penalizar o eleitor, o TSE busca dar uma resposta rápida. Isso ficou muito claro. Em menos de 16 horas do processo ter chegado ao Tribunal Superior Eleitoral, a partir de um pedido que a gente mostrou ontem aqui do Ministério Público Eleitoral, a ministra Estela Aranha, responsável por esse processo no TSE, logo deliberou com os colegas, avisou que levaria para a pauta, não estava entre os itens que seriam analisados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, por isso que é importante sempre acompanhar essas sessões, porque não estava previsto esse julgamento, mas os ministros já estavam cientes de que ele seria colocado em votação. Ela pede a palavra ao ministro Cássio Nunes Marques, que preside o TSE, traz o tema e os ministros, à unanimidade, ou seja, todos concordaram que o Pablo Marçal, pela situação que ele está hoje e atendendo a esse pedido do Ministério Público Eleitoral, não pode utilizar os recursos do fundo partidário, nem mesmo participar de debates, porque isso também pode trazer uma falsa sensação ao eleitor de que ele é apto a disputar. Então, enquanto o TSE não responde a principal pergunta se ele está ou não elegível ou ele está ou não inelegível, ele atende o principal pedido do Ministério Público Eleitoral, que é, enquanto não há essa decisão, ele não pode ter acesso a essa grana, nem participar dos debates. Tem um ponto que você traz, né, Theo? O TSE olha para a situação atual do Pablo Marçal. Qual que é essa atual situação? Ele que já tem condenação na Justiça Eleitoral. Tem condenação na Justiça Eleitoral. Há uma suposta irregularidade de prazo para a troca de partido e para ficar no PRTB, que é o partido pelo qual ele se lançou candidato à presidência da República, e há uma condenação. São esses os dois principais pontos, essas duas principais barreiras para que ele dispute as eleições. A própria ministra Estela Aranha, responsável por esse caso no Tribunal Superior Eleitoral, ontem já deu uma sinalização clara de que são altas as chances de ele ter a candidatura inviabilizada por conta da situação dele. A despeito disso, ela falou, mas essa não é uma discussão que a gente vai ter agora. Nesse primeiro momento, a discussão é sobre esse pedido preliminar do Ministério Público Eleitoral, porque o Ministério Público Eleitoral fala, ele tem de estar inelegível por conta de uma série de fatores, essas que eu mencionei, mas, diz o Ministério Público Eleitoral, até que o TSE se debruce sobre isso, é importante que ele não participe de debates, é importante que ele não tenha acesso a esse fundo partidário, a grana do fundo partidário. O TSE atende a esse pedido e joga para mais adiante, mas buscando uma celeridade, porque precisa respeitar esse prazo processual, de análise do pedido. Então, no final das contas, a expectativa é de que no início de setembro esse caso já esteja pronto para ir a plenário. É um ponto importante porque vai dar ali praticamente um mês antes do início, de fato, do primeiro turno.
Vamos falar mais sobre eleições ainda hoje com o Theo. Obrigada, Theo. Até mais. Valeu, até.